Pá, pede aí pra entrar, Thiago. Pá, E boa aí, noite. E aí, Thiago, beleza? tudo bem? Tranquilo, e você? Tamo aí, né, cara? E esse Boa. cabelo? E esse cabelo? Ah, mano, é a pandemia, né? A gente Aqui, ajeitou ó. o Ó, cabelo. ó o tamanho aí, ó. Ah, hein? E aí, tudo bem? De boa. Bom, deixa eu dar Tá, boa noite. tá conseguindo me ouvir? Quer que ponha o fone? Não, tá ótimo, tá Tá bom? tranquilo. Tá? Aqui Beleza. tá de boa? Tranquilo, o seu tá ótimo também. Ah, boa. Bom, boa noite, pessoal. A gente tá começando aí a última live da sequência de 6 lives, né? Foi oferecida pelo Instituto Jatobás de Macambira Sociocultural. E a gente chamou o Thiago aí. Mó tempo aí, né, Thiago, que a gente não se vê pessoalmente, né? Verdade, É, verdade. Essa pandemia, infelizmente, afastou a gente de alguma forma, né, cara? então. Bom, o Thiago, ele tem uma formação em educação física, né? Trabalhou muito tempo na área e agora ele está trabalhando na Fundação Tide Setúbal, ajudando lá no Jardim La Pena. Voltou para as origens, né? Tá trabalhando lá. E é um privilégio ter você aqui, Thiago. Valeu aí por aceitar participar e estar aí com a gente. Cara, eu que agradeço, né? Participar dessa live é uma honra, assim, pra mim. Vocês são feras, assim, na área. E vamos ver, pô, aí, tô bem ansioso, um pouco ansioso, mas espero que dê tudo certo, vai ser bacana, assim, o bate-papo é sempre bom, assim, e aí a gente vai construindo aí. O pessoal que quiser ir mandando as perguntas no decorrer do dia vai ser, do tempo aí da live, vai ser bacana. Massa, o pessoal pode ficar à vontade aí para comentar, perguntar e tudo mais. Hoje o tema é o Covid-19 na periferia. A gente está num cenário, né, de que houve um grande crescimento de mortes ultimamente no Brasil. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, eles estão falando que o Brasil ainda nem chegou no pico, né, do coronavírus. E a gente já está com o governo falando aí em reabertura. E num contexto em que as áreas centrais de São Paulo, principalmente, assim, trazendo os estudos da Prefeitura Municipal de São Paulo, as áreas centrais têm um maior número do diagnóstico positivo para a Covid-19 e mesmo assim as periferias de São Paulo elas têm um maior número de óbitos, né, pelo Covid. Isso se dá por N razões que a gente vai conversar aqui ao longo da live. E, e é isso, assim. E, Thiago, como que tem sido aí ó, o dia a dia no Jardim La Pena, que você trabalha no Jardim La Pena junto com o Galpão? O Galpão, embora tenha encerrado as atividades culturais e todas as atividades que eles realizam, que vocês realizam, mesmo assim o Galpão não parou, né? É, parar a gente não... é um espaço onde não pode parar, né? Então, as nossas atividades, ela acontecem todos os dias naquele espaço. Mas infelizmente, nesse momento, a gente teve que fechar os portões, o que para a gente é bem sofrido isso, né? Nós estamos lá fazendo um trabalho bem difícil, né? Que infelizmente, não só lá no Jardim La Pena, mas como a periferia tem sofrido muito com essa questão da pandemia, do coronavírus. É algo bem difícil, assim, mas é questão de alimentação, não é simplesmente saúde, sabe? As pessoas da periferia, é isso que você falou. Eles são pessoas que são a base, né? Então, são pessoas que normalmente são... Normalmente, não é sempre, mas normalmente são a pessoa que vive do dia a dia, diarista, mão de obra. Então, são mais esses serviços que simplesmente pararam, né? E são pessoas que dependem desse tipo de trabalho para colocar comida em suas casas. Então, a gente está sofrendo bastante com isso.
e a Fundação Tite Setúbal, né, tomou uma postura exemplar, assim. Então, a gente não pode saber que no ambiente que a gente atua, com a equipe de prática local atua no espaço onde o vizinho não tem comida, entendeu? Não é geral, mas isso aconteceu, acontece, né? E a gente não pode simplesmente saber dessa situação e ficar omisso. A gente precisa se posicionar e a Fundação se posicionou de uma forma muito louvável na questão de alguma forma, suprir com essa necessidade. Então, nós entramos com uma questão de alimentação. O primeiro impacto foi isso. Vamos suprir a necessidade desses moradores locais, né? Então, a gente fez um levantamento, um estudo de quem realmente está precisando, não é simplesmente chegar e sair dando, não faz sentido. A gente fez um estudo, fizemos um levantamento com parcerias com os locais, né, as escolas, a sociedade. Então a gente fez um levantamento, um estudo de saber quem realmente estão precisando. E aí nós montamos uma equipe no galpão para que entrasse em contato com essas famílias para que elas fossem até o lugar, até o galpão para estar retirando essas cestas básicas. Foi a primeira ação, né? A primeira ação que nós fizemos foi através de cesta básica. E aí depois disso a gente conseguiu outras coisas, então está sendo mais ou menos por aí as ações que nós estamos fazendo. Ah, massa. Nas periferias, eu acho que instituições como a Fundação Tite Setúbal e várias mobilizações sociais, doações que estão sendo realizados. O Em Frente fez uma parceria com a benfeitoria, né, e levantou vários projetos que Projetos. para fazer serviços ou prestação de serviços ou de doação, de fazer fundo para músicos, que é uma grande classe que tem na periferia, né, da parte cultural, né? São os grafiteiros, os músicos, os artistas de uma forma geral, que nesse momento de pandemia perderam o ganha-pão deles, né? Que é essa questão cultural, né? Que, assim, tem eles têm dado jeito e esses projetos têm sido uma grande salvação, né, nesse momento, né? E assim, Esse trabalho da benfeitoria é surreal, né, cara? Essa parceria da fundação é surreal. Tipo, essa estratégia de você pega uma costureira do bairro e aí ela constrói um projetinho ali, você ajuda ela a desenvolver um projeto que ela, através do trabalho do dia a dia dela, ela começa de um dia para o outro a construir máscara para ceder para a comunidade, que é uma das coisas que está acontecendo no Jardim La Pena é isso. Tem um grupo de costureiras, né, que elas sempre viveram disso e aí de repente elas estão fazendo isso. Hoje elas estão fazendo máscara para ceder para os moradores do bairro, sabe? Muito show isso. nossa, e ajuda a cuidar da economia local, né? O Sim. pessoal tem que se virar como pode. E assim, né, tem a questão das políticas públicas sei lá, tem dado um grande problema, assim, ficado a desejar em muitos momentos. Então, essa diferença também que faz com que a letalidade do coronavírus seja bem maior na periferia, né? Segundo as pesquisas, o coronavírus, a mortalidade é 10 vezes maior. É. Embora ela tenha sido conhecida por um tempo como a doença de rico, né? Que ela chegou por aquelas pessoas que fizeram viagem para fora e tudo mais. E ela atingiu com muito mais força as periferias, né? Hoje a gente tem a Brasilândia, o Sapopemba na Zona Leste, com os maiores índices de mortalidade. E um pouco também por causa das condições insalubres, né, da casa. Eu vi umas postagens de uns arquitetos que não têm, assim, no dia a dia trabalhado na periferia, que a maior, como é que fala? A maior ação contra o coronavírus foi criada pelos arquitetos, que é a casa. Mas na periferia a gente sabe que não é essa a realidade, né? É, São os arquitetos que fazem, são os próprios moradores ali no dia a dia, na autoconstrução.
que eles constroem as suas próprias casas e que, infelizmente, muitas vezes têm condições insalubres, né? Vocês conhecem, né? A Arquicop conhece o local, né? Para a gente é muito bom ter vocês atuando ali no nosso cowork e vocês sabem a realidade do bairro. E assim, o Jardim La Pena ele não é uma exceção. O Jardim La Pena ele é uma periferia e assim, isso acontece em várias periferias. Beleza, construíram a casa, ok, mas que casa que a gente está falando? O que, que a gente pode considerar como uma casa que realmente venha fornecer isso para o morador? Uma questão de segurança, de saúde. E a casa que não tem banheiro? Pô, isso acontece. A gente tem no bairro casas que não tem banheiro. Ah, lave as mãos, beleza, mas vai lavar a mão com água da onde? Não tem água encanada, entendeu? Na periferia, muitas vezes não tem água encanada, não tem esgoto, e é o que a gente tem que enfrentar dia a dia, isso. Porque, assim, o vírus, beleza, pode até ser que tenha chegado no Brasil dessa forma, né? Igual todo mundo falou, a doença que veio através dos ricos com os passeios, beleza. Mas quando pega na periferia, não tem o que fazer. Tem o que fazer, não tem como você evitar de alguma forma. Evite a aglomeração. Beleza, a gente sabe que é necessário e é mesmo necessário, precisa evitar aglomeração, mas evitar aglomeração em uma casa onde tem 7, 8, vamos falar baixo, um número baixo para não escandalizar, 7, 8 moradores. Em uma casa que tem um cômodo e uma cozinha, às vezes o banheiro é do lado de fora, vamos evitar aglomeração. Como? É difícil. A gente viu situações de alguns moradores com os filhos na rua e eu falava, pô, deixa as crianças dentro de casa. Mas lá dentro de casa vai ficar mais aglomerado do que aqui na calçada. E aí? É verdade. Verdade. É a realidade, né? Aqui em casa mesmo são 7 pessoas que moram. E muitas vezes tem essa questão da maior exposição, né? Que você falou mesmo na questão dos tipos de trabalho do morador da periferia. Eles são empregos da mão de obra mesmo, né? E muitas vezes servindo a essa classe mais alta, né? Eu dou o exemplo daqui de casa mesmo. O meu pai, ele é jardineiro de uma casa lá nos Jardins. E eles não deixaram ele parar de trabalhar, sabe? Não é aquele pessoal que vai pagar o salário e falar, fica aí na sua casa. Não, tipo, eles vão continuar fazendo. Eles ainda cederam um carro lá da casa para o meu pai trabalhar, o que é uma coisa rara. É Mas é raro. Raro. pessoal que trabalha tem que ir de ônibus mesmo assim, é aquela diarista que tem que continuar indo na casa lá do pessoal, lá nas áreas centrais, para fazer o serviço. E eles são contaminados por esse pessoal e leva para a periferia, né? Sim, com certeza. E são diversos, não é simplesmente isso. A questão do seu pai é uma exceção. Mas, assim, são diversos serviços. A gente está falando do rapaz que ele é, pô, cobrador, motorista, ou até mesmo. E aí eu não estou falando simplesmente o cara da periferia mesmo. É o dia a dia que não pode, de alguma forma, não pôde parar, né? Esse cara não pôde parar. E aí ele se contamina porque é praticamente inevitável. Ah. Ele lidar com diversas pessoas que não sabe quem realmente está se cuidando, quem não está se cuidando, então tá bem difícil. A base sofre mais. E tem a questão de quando essa pessoa se contamina, né? E depois eles vão para a UBS, para a UPA e essa UBS não tem o EPI necessário. Aí Não é tem... outro, aí é outro problema, né, o Pedro? Aí a gente sofre com outro problema, né? Porque às vezes o material não chegou nessa UBS ou o material não chega nessa UBS. A UBS lá precisou recentemente de luvas, entendeu? Como assim, né? Então a UBS precisou de luvas e aí a gente teve uma reunião muito rápida lá, porque assim, quando a gente sabe que alguém precisa, a gestão do espaço, né, através do Marcelo, da Andrelissa que até participou da live com vocês, foi bem legal.
Então, assim, eles resolvem as coisas muito rápido. Então, tipo assim, precisa, não vai resolver agora. Então, tipo, numa situação dessa não dá pra... E aí, vai ver onde que a gente pode conseguir luva para eles. Não, então, tipo, a gestão decidiu, não, tá precisando, leva lá agora, providencia. Aí chegou luva lá e levou imediato, sabe? Então, tipo, essas pessoas chegam na UBS e às vezes elas não têm como ter um atendimento de qualidade. E não é porque o espaço não é bom. O espaço é bom, o espaço da UBS é bom, do hospital público é bom. Só que assim, tem condições de atender? Às vezes não tem. Às vezes o que tem não atende. Às vezes tem até o aparelho, o equipamento, mas não tem como atingir, alcançar toda essa demanda, entendeu? Então, isso é muito difícil. E essa postura que a gestão do Galpão teve foi muito exemplar mesmo, sabe? Tipo, não, tá precisando, vamos lá, vamos resolver e ajudar o máximo possível, porque é nosso espaço. Então, por mais que seja um órgão público, a gente precisa se posicionar e fazer alguma coisa. E foi feito. Isso é de extrema importância, né? Sim. E tem outra coisa, né? Que não chegou nenhum hospital de campanha na periferia, né? A gente viu muitos, que o governo tá fazendo não sei quantos leitos, mas o hospital de campanha lá no Pacaembu, não tem um hospital de campanha em Itaquera. Isso porque os times disponibilizaram, né? Sei lá, Igual assim, teve várias reportagens falando que o Corinthians cedeu o espaço, aquele espaço na frente ali, cedeu espaço para fazer essa ação. Pô, ia ser muito legal se tivesse. E assim, precisa, mas não precisa. Vamos precisar, quem sabe, fazer semana que vem. Não, precisa agora. Precisa para ontem isso, sabe? As pessoas estão aqui, estão morrendo, porque os números comprovam isso, que as pessoas estão morrendo e não estão tendo um tratamento, entendeu? Porque não chegou, não chegou. Tava vendo uma reportagem que teve, acho que foi no Acre, um hospital que essa semana concluiu 80% das obras. Pô, o pessoal já está querendo voltar, o hospital concluiu 80% das obras agora, não vai ficar pronto, entendeu? E assim, é periferia também, não é São Paulo, mas é periferia. E nós da periferia também estamos passando por essa mesma dificuldade. Tipo, precisa e não tem. Entendeu? A gente está precisando de um hospital. A Zona Leste precisa urgente. Cidade Tiradentes, poxa vida, os números falam que Cidade Tiradentes é o terceiro maior lugar que mais veio pessoas a óbito por causa do Covid. Não tem um hospital de campanha para resolver essa situação. Entendeu? E aparentemente, infelizmente, parece que não vai ter, cara. é, E é, ninguém assim, legalmente falando, né, nenhum deputado ou algum político veio e falou assim, ó, não, vamos fazer. Aparentemente, mais uma vez a galera vai ser esquecida o pessoal tá falando de fazer reabertura em vez de fazer mais hospitais, enquanto tem mais de 1.000 novos casos por dia, por né? dia. Então. E tem essa questão, né, de que o pessoal acaba perdendo o emprego, né, quando para. E existe É, a dificuldade de acesso ao auxílio emergencial, né, que é uma grande questão na periferia. Não tem então, acesso à tecnologia para poder fazer o cadastro. É, Aí, no Jardim La Pena mesmo, né, a gente tá aí direto e vê que tem a questão dos haitianos, por exemplo, que muitas vezes não tem o registro de imigração. E aí a Polícia Federal está fechada, ele não consegue tirar o registro, e aí então ele não consegue ter acesso ao auxílio emergencial. E aí passa por dificuldade durante todo esse período de quarentena. essa questão é outro. Parece uma live, né? Nossa live só vem problema, só vem problema, né? Mas assim, isso é muito difícil de lidar, porque as pessoas perdem os seus empregos, precisam de um auxílio, tem a questão da internet tipo, é difícil. Às vezes o rapaz tem um celular, mas o celular dele não tem espaço para baixar um aplicativo. O celular tem espaço para baixar um aplicativo, mas a internet dele não consegue carregar o aplicativo. Ou ele não tem celular. Tipo, essa é a verdade. Ele não tem celular. Mas, assim, até nisso o Galpão tomou uma postura muito, muito bacana, assim. Antes de estarmos fechados, né, teve uma questão de uma equipe ficou o tempo inteiro no galpão ajudando os moradores a fazer essa solicitação pela internet.
Caramba. Porque nem todo mundo tem acesso à internet. Então essas pessoas iam até o galpão com o seu documento e aí a gente fazia essa solicitação do auxílio emergencial para essas pessoas. E aí o difícil é que assim, o sistema mais uma vez dificultou que assim, para você solicitar auxílio emergencial, você precisava ter um celular para ele mandar um código para o celular. E através desse código a gente conseguia solicitar. Então, tipo, foi outra dificuldade que nós passamos, mas aí a gente conseguiu, todas as pessoas que foram lá, isso que é bom, todas as pessoas a gente conseguiu solicitar, né? Até mesmo os haitianos, então assim, alguns infelizmente são ilegais, estão ilegais, e aí fica um pouco mais difícil, mas tem a questão do RN, e é bem difícil de solicitar, mas alguns a gente ainda conseguiu solicitar. Não foi até nós, é, alguém solicitar, alguém pedir que estivesse ilegal, né? Então ali no Jardim La Pena eu acredito que tenha, mas não chegou nenhuma dessas demandas para a gente, alguém ilegal solicitando o auxílio, né? Mas assim, fica lá, pô, carregando, carregando, em análise, né? Em análise, em análise, em análise, e não vai. E depois disso, ainda tem que ter outro aplicativo para você solicitar um código, senão você tem que ter uma conta na Caixa Econômica. Então, mais uma vez, a população sofre, população vai apanhando, né? Mas o Galpão tomou essa postura de fazer isso, né, para ajudar, e ajudou bastante, né? Eu teve caso essa semana que passou de uma senhora que queria levar uma caixa de bombom lá. Falou, não, eu quero ajudar, porque olha, meu auxílio emergencial estava bloqueado. Aí a Vânia, que é uma moça que ajuda lá, que faz parte da equipe de prática local, a Vânia estava ajudando a moça, e ela falou, não, eu preciso entregar para a Vânia, ela resolveu meu problema lá. Então, tipo assim, a gratidão vem, né? Nosso trabalho está sendo feito, a gente não pede nada em troca dos moradores. A gente quer que os moradores simplesmente confiem no espaço, acreditem na gente e utilizem, né? Estejam lá dentro, né? E essa gratidão dos moradores é o que a gente tem visto. Se passa na rua, o morador para e tá, oh, tá. Então, isso tem sido uma recompensa. Isso é bacana. O Galpão tem, acho que, sei lá, acho que até comentaram aqui que o Galpão é um presente para o Jardim La Pena. E é incrível assim, o trabalho que vem sendo realizado. A Andrelice, Marcela, Paloma, Malu, nossa, o pessoal aí A trabalha. Malu, a Malu ela costuma falar que o galpão é o pulmão. A Malu, a Vânia, elas falam isso, que o galpão é o pulmão dali. E é. É, A resposta é essa. É. complicado, né? Elas estão Tipo, certas. ver que é possível ter um lugar que, sei lá, é muito diferente, né? A visão que o pessoal do Galpão leva para as pessoas, né? De ter perspectiva mesmo. Porque muitas vezes a criança ela cresce lá no Jardim La Pena sem ter uma perspectiva de conseguir um ensino superior, de conseguir batalhar, de conseguir ir atrás e vocês dão outra visão para eles, né? É, Vocês dão acesso e outra visão, né? tava assim, a gente conversa bastante lá entre nós como equipe e isso fala muito assim, algumas crianças elas não vão ter contato com livros em lugar nenhum. Infelizmente, essa é a verdade. E aí tem aquele ponto de leitura. As crianças vão lá, aí já chega querendo dar abraço na Malu, na Paloma, já chega. Então, tipo assim, às vezes as crianças elas não sabem nem ler. E às vezes a gente está na maior correria, passa, eu mesmo, várias vezes já passei, dei uma olhadinha, aí a Malu tá lá, sentada, lendo para as crianças, ensinando, ajudando, sabe? Então, tipo assim, essas coisas fazem a diferença é, ali naquele lugar, sabe? É nítido isso. É nítido que o Galpão, ele tem ele vem desde 2006 construindo algo que vai dando frutos por aí. Essa é a verdade, entendeu? Tá plantando e tá colhendo. Ah, É o e o ponto de luz. A Malu até tá online, né? Que legal. Ela tá online, ela falou, é o ponto de luz. Ela e a Paloma aí, ó, que legal. É isso mesmo. que incrível. A saudade do pessoal, meu. Mas tem também, né, a questão de que o Jardim La Pena, a pandemia que está atingindo o Jardim La Pena não é a primeira catástrofe do ano. É a segunda, se eu não me engano, porque teve a enchente do dia 10 de fevereiro e o Galpão também atingiu, então também ajudou o pessoal.
E assim, né, não deu tempo de se recuperar do primeiro e já veio esse segundo baque, né? É, assim, se a gente for falar em catástrofe, assim, é a segunda esse ano, né? É, Entendeu? Então, tipo, é a segunda esse ano, porque assim, o galpão, ok, tá ali. Mas assim, a gente fala prática local, a gente tá falando de todo um bairro, né? De todo o Jardim La Pena. Então, tipo assim, o Jardim La Pena ele sofre há muitos anos com essa questão de enchente, não é de agora. Entendeu? É sim, que em fevereiro foi o caos. foi. Acho que São Paulo ficou debaixo d'água, sabe? Então, tipo assim, vocês estavam lá, você principalmente, estava lá quase todos os dias levando doação, ajudando a gente tentar ajudar os moradores a se reestruturar e não deu tempo. Não deu tempo. Antes da gente conseguir, infelizmente, antes da água de algumas casas baixar, a gente já estava sofrendo com essa questão de pandemia, né? Então, tipo, por causa do vírus. Então, em termos de pensando no ano de 2020 foi a segunda catástrofe mesmo, mas assim a questão de, de esgoto, de saneamento, essas coisas, infelizmente a gente sofre lá, os moradores sofrem há muitos anos, não é de agora que isso acontece. E infelizmente mais uma vez o povo está esquecido, mas o galpão ele está lá para acolher de alguma forma. É isso, a gente acolhe. O objetivo nosso é isso, de tentar suprir e fazer o morador acreditar que ele é capaz, que ele vai vencer, que ele vai superar. E normalmente isso acontece, eles são capazes, eles sempre vencem, eles superam a situação. E aí a gente passa por cima e infelizmente a gente acaba. Vamos lá, vamos se preparar para a próxima crise. É que essa questão da pandemia eu jamais imaginei. Jamais imaginei passar por uma pandemia. Na linha de frente, a gente estava na linha de frente. Isso nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Infelizmente a gente teve que fazer e foi um trabalho muito gratificante, muito exemplar o que foi feito lá. Depois das cestas básicas teve a entrega dos cartões também, que a Ah, Fundação providenciou também os cartões, um cartão alimentação, era um cartão em um valor teoricamente baixo, mas assim, a gente fez um levantamento também dessas pessoas e aí a gente cedeu, entrou em contato por telefone e aí tentava várias vezes contactar essa pessoa. Quando conseguia, essa pessoa ia até o galpão e aí a gente fazia toda uma análise, um questionário para saber se essa pessoa realmente estava precisando, se ela não estava recebendo nenhum auxílio, porque foi para quem não tinha nada, literalmente. Porque, infelizmente, teve diversas pessoas que não conseguiram o auxílio emergencial. Não conseguiram, né, o auxílio emergencial. Então, essas pessoas elas não podem ficar desassistidas de alguma forma. Então, aí, nós mais uma vez entramos com esse trabalho e conseguimos isso para os moradores também. Foi bem bacana. e tem a questão dos diferentes níveis de moradia, né? Porque no La Pena tem desde aquela moradia que tá lá perto da estação, que tem a casa, assim, até que ok, digamos, com alguma infraestrutura, e até aqueles que estão literalmente na beira do córrego, que o banheiro é em cima do córrego, que é de lá que vem a água e tudo mais. E mesmo assim vocês fizeram o trabalho de ligar um por um, não foi isso? A gente ligou, mas assim, eu vou falar para quem conhece o espaço, vai entender. Quem não conhece, já fica o convite para ir lá conhecer o galpão quando passar a pandemia. Mas assim, a gente ligou em uma questão de baixo para cima, né? Baixo a gente pode considerar ali um muro, onde para trás do campo, o muro dali e ligando para as pessoas para cima até chegar aquela quantidade X de pessoas que nós conseguiríamos atender. Então, é difícil porque às vezes aquele morador ele não tem um telefone. Então, tipo, e aí? Então, só porque ele não tem um telefone, ele não vai ter direito. Não, não pode. Então, tipo, a gente fez um levantamento, teve a questão de ir nas casas, de chamar, as pessoas foram lá, fizeram um cadastro lá ali na frente do galpão. E o legal é que, assim, todo esse trabalho numa questão de um bairro que estão todos precisando, nós conseguimos fazer algo que não teve aglomeração. Então, tipo, como assim? Então, tipo, normalmente, vai ter isso, tipo, fila. Vai ter não sei o que, fila. Então, assim, ali no bairro a gente conseguiu fazer esse trabalho sem mesmo aglomeração, sabe? Então, por mais que seja, todos estão precisando, a gente tem aquelas pessoas que precisam mais do que quem está precisando. É bem assim, a desigualdade dentro.
de quem já sofre com essa questão de desigualdade. Ah, assim, o perfil da menina Cesário mandou uma mensagem falando de que as pessoas se tornam invisíveis para muitos, principalmente para as autoridades. Em relação ao poder público local, assim, eu digo que o Jardim La Pena está inserido na subprefeitura de São Miguel Paulista, não é? Sim. Vocês tiveram algum contato com o poder local? Olha, contato diretamente, assim, a gente não teve resposta nessa questão de pandemia referente a isso. Mas vocês levaram essa demanda? É uma demanda que sempre é direcionada para eles, né? Então, assim, quando chove, igual assim, a demanda da chuva, por causa da chuva, a gente conseguiu a questão da prefeitura, cedeu algumas cestas básicas para a gente. Infelizmente, não conseguimos atender todas as famílias, mas a prefeitura levou. Assim, é uma demanda que a gente leva diariamente, mas assim, se a fundação não se posiciona, não resolve, não toma devidas providências, as cabíveis, assim, a gente fica meio que ao Deus dará. Infelizmente, isso acontece muito, assim mesmo, sabe? E não é só por isso, é por diversos outros fatores, entendeu? Às vezes quando tem algum evento no galpão, tá lá, e às vezes o pessoal quer ir embora, chama o Uber não vai. Então, tipo, não é o poder público, sabe? É difícil, a gente sofre com isso diariamente. É desde o Uber que não vai, quando a pessoa chama a viatura não vai. Então, tipo, são diversos problemas. O que ela falou, infelizmente, é verdade, não só no Jardim La Pena, é verdade na periferia, a gente vê isso. Entendeu? Recentemente teve a questão do vídeo do rapaz que xingou, ofendeu o policial lá por N motivo, e ele se viu no direito porque ele mora acho que é Alphaville. Sim. Entendeu? Mas e se fosse na periferia, se fosse no Jardim La Pena, qual seria a posição do policial? Entendeu? Quantas viaturas não iriam chegar lá no Jardim La Pena se alguém tratasse um policial dessa forma? Será se realmente esse policial não ia ter entrado na calçada do rapaz? Não sei. Eu acredito que ia ser bem diferente. Não, a gente, esse ano mesmo, já teve o caso da polícia que invadiu a residência do morador. E, assim, né? É outro tipo de tratamento. É, 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 inclusive, a gente tem, assim, a minha formação é de arquiteto urbanista, né? Eu sou arquiteto na cooperativa, na Arquicop Mais, para quem não conhece, está aí. A nossa cooperativa, ela dá assessoria técnica para comerciantes na periferia. E, e assim, a gente estuda tudo mais, a gente viu isso. Eu só consegui ter acesso ao ensino superior por causa do ProUni. E assim, quando a gente estuda, a gente começa a ver essa presença do Estado, muitas vezes com uma polícia que é violenta, é truculenta e tudo mais, e uma ausência no sentido de, por exemplo, uma UBS desabastecida, de EPI. Então, pô, sabe, tem as diferentes formas de atuação, né, do Estado. Tem um estudo da TID-Setuba que eu estou usando como base no meu estudo, numa pesquisa que eu estou fazendo, diz que 75% das verbas públicas não são regionalizáveis. Não se sabe onde está essa verba pública, né? cadê, né? E apenas 9% que sabe onde foi aplicada, onde está. E o resto é tudo de, assim, funcionamento da coisa pública e tudo mais. Então a gente está numa sociedade que na Covid-19 se tornou tão nítida essa desigualdade e mesmo assim 75% do dinheiro público a gente não sabe para onde está indo, né? Isso é uma muito, mas muito grave, né? Infelizmente a gente vê isso muito lá, né? Porque não é simplesmente isso. Vai num posto de saúde e não tem um remédio, tá em falta. E aí? Então eu não vou ter um tratamento, beleza, não vou ter um tratamento porque eu não tenho condições de comprar um remédio. Mas não tem problema se eu continuar doente, entendeu? Então, tipo, aquela soma burra que o pessoal costuma falar, né?
Em vez de você gastar o dinheiro para proporcionar saúde para o morador, para ele parar de ir no hospital, não, você não investe o dinheiro em quem precisa, ele vai estar sempre procurando o hospital, então o hospital vai estar sempre tendo um gasto. E chega uma hora que a conta não fecha e ele não consegue ser atendido. É o que está acontecendo. Não tem luva para atender. Não tem luva para atender porque o tanto de luva que atendia já não supre mais a necessidade. Entendeu? Então isso acontece mesmo. Infelizmente essa conta não fecha. Essa conta não vai fechar. É, exatamente. O Denis mandou uma pergunta aqui. Deixa eu jogar ela aí. Como a Associação de Moradores e o Galpão tem conscientizado os moradores sobre a Covid-19? Ó, a primeira estratégia foi... Isso diversas pessoas viram em vários lugares. De fazer com que as pessoas já se lavar as mãos. A ideia é essa, né? Tentar lavar as mãos o máximo possível, evitar o contato e tal. Só que assim, volta naquela questão que a gente falou no começo. Vai lavar a mão e aí? Aonde? Entendeu? Os moradores de rua, eles morrem de sede em São Paulo porque não tem água. Entendeu? Então, tipo, lá no Jardim La Pena a gente tem essa questão também de muitos lugares não ter água. Então, assim, a primeira estratégia foi feita o galpão, a gente providenciou algumas garrafas de 2 litros. E aí nós colocamos água e sabão dentro. Uma com água e outra com sabão. E nós saímos pendurando pelo bairro, por vários lugares do bairro. Na casa, na porta de morador, na árvore, no muro da escola, na quadra, no campo. Então, vários lugares do bairro tiveram essa garrafa, né? Então, a ideia era a gente... E assim... A galera não faz enquanto não vê alguém fazendo, um exemplo fazendo. Então, a gente ia lá, lavava a mão e falava pro não, vem lavar também. Então, com o tempo, a gente começou a perceber que essa água ia esvaziando. Então, tipo, estão usando, né? Então, tipo, nós começamos a fazer... foi uma das estratégias que nós achamos e realmente deu certo, foi bem legal. A galera começou a usar bastante. E outra coisa que nós fizemos também, que foi bem legal também, foi a questão de um carro de som. Nós contratamos um carro de som para ficar rodando ali no bairro, né? E esse carro ficava falando o tempo inteiro para evitar o contato. E assim, e aí tem a questão dos costumes periféricos, né? Então é a mangueira da narguile, entendeu? É estar em rodinha, é ir jogar bola. A galera não para. A galera não parou, entendeu? Infelizmente, alguns acham que eles não vão pegar. Outros nem acreditam. Né? Nem acreditam no vírus. Então, assim, a gente tem que ter uma estratégia para fazer esse rapaz parar. Então, tipo assim, o pessoal tá indo lá no campo de domingo ainda, se vê e tal. E aí o Marcelo conseguiu, ele conseguiu todos os... Lá tem alguns times, lá embaixo são 20 e poucos times, eu não lembro, acho que são 24, 22, alguma coisa. E aí o Marcelo conseguiu o símbolo de todos os times, e aí mandou fazer máscara, confeccionou a máscara para esses times. Aí uma grande quantidade para cada time foi feita uma máscara. Então a galera começou a usar a máscara, não pela máscara, mas pelo logo do time. Mas beleza, tá usando. Então isso pra gente já soluciona um problema, né? E tem a questão da água, a gente tá sempre reabastecendo. Outra coisa que ficou pronto também tem acho que uns 8, 10 dias aí. Nós conseguimos com a Florescer, que é uma instituição também, nós conseguimos lavatórios. Então a gente é um tambor grande, assim, só para ilustrar, é um tambor grande de ferro e a gente conseguiu com a Sabesp alguns pontos. Então esses lavatórios, são 5 lavatórios, estão espalhados pelo bairro. Então ele sai a água lá, é tudo certinho, então o pessoal vai, usa, lava a mão. E aí agora, essa semana mesmo passou, eu fui lá repor o sabonete pro pessoal, o sabonete líquido do pessoal lavar a mão. Então o que dá pra gente fazer, o que tem de estratégia para ser feito, o Galpão, a Fundação tá tomando uma iniciativa de fazer e tá dando certo, tem dado certo. A gente passa na rua hoje, a gente já não vê tantas pessoas sem máscara igual via antes. Ah, que bom. E vocês têm, assim, uma das questões é de que do aumento da violência doméstica por causa que tá todo mundo em casa, não é? Vocês tiveram algum acesso a casos desse tipo? Olha, de forma indireta acabou chegando pra gente um caso, né? Chegou um caso pra gente de uma forma indireta, de um órgão que falou, ó, um órgão público falou, tem uma moça assim que está precisando de uma ajuda e o caso é sobre isso. A gente não sabe mais detalhes porque não cabe a nós
É, Nós não investigamos e essa pessoa ela não veio até a gente. Ela não foi lá no galpão, ela não nos procurou para falar disso. Então ela procurou um órgão público, uma delegacia e falou, e infelizmente a gente teve um caso. Infelizmente confirmado, nós tivemos um caso, né? Então, isso, mas assim, não é só lá. A gente está vendo que em todos os lugares isso tem aumentado também. Contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, isso tem aumentado bastante. A gente tem visto várias reportagens de lugares confiáveis assim que isso tem acontecido e aham. infelizmente É, acontece mesmo. é embaçado, né? É tenso. Aí, sei lá, né? Tipo, assim, infelizmente a fundação fica meio que de mãos atadas, né? Em situações como essa, né? Assim, cabe o posicionamento que vocês sempre tiveram, que eu sei que vocês sempre tiveram um posicionamento bem firme, assim, em todas as questões de injustiça, né? Seja injustiça social, seja as injustiças dentro das casas, assim, vocês têm uma posição firme, né? Mas, assim, é, A parte boa é que, assim, em momento algum essas pessoas deixam de ser assistidas, sabe? é, Essas pessoas precisam ser acolhidas de alguma forma, elas precisam ser assistidas, elas não podem simplesmente ficar abandonadas, não pode. Então, assim, o Galpão sempre se posiciona referente a isso. Então, a gente acolhe, a gente tem até uma sala chamada Acolhe, a gente acolhe essas pessoas e aí, através de todo um estudo, um levantamento, a gente consegue orientar essas pessoas aonde ela pode ter um acolhimento melhor, uma ajuda mais adequada com aquele determinado problema, que seja ele qual for, o abuso, o tanto de mulher, idoso. Então, todos os sentidos a gente sempre acolhe. Então, o Galpão está lá não só para receber os empreendedores ou ajudar a comunidade a se fortalecer. Então, se fortalecer é muito mais simplesmente a pessoa conseguir um emprego. Se fortalecer é a pessoa voltar a ter sonho, parar de sofrer dentro da sua própria casa, parar de sofrer abuso, isso tudo faz parte. E o Galpão tá lá para isso. O Galpão tá lá e o Galpão não vai deixar essa pessoa sem ser assistida. é. Essa A Rosário mandou outra mensagem falando da questão das crianças, né? Que ficam nas ruas, tudo mais. Tem também a questão dos adolescentes, né? Que teve a questão do adiamento do Enem. Porque foi muito louco esse negócio do Enem, né? Que o governo federal chegou a, inclusive, fazer propagandas de adolescentes com celularzinho lá, com apoio, notebook e tudo mais, para continuar mantendo o prazo do Enem. E a gente sabe que a realidade não é essa na periferia, né? E como que, assim, vocês têm notícias dos adolescentes, como que eles estão se virando? Eu fiquei sabendo que tem diversos cursinhos populares disponibilizando materiais, tudo mais. Inclusive, se você conhecer algum adolescente aí que estiver estudando, pode mandar o contato que eu vou indicar algumas pessoas. Mas a gente tem essa questão, né, de que muitas vezes falta alimentação porque o pai perdeu o emprego, porque, sei lá, a mãe não está conseguindo trabalhar. A gente vê também que na periferia muitos lares são, como é que fala? São supridos por mulheres, mães que são solos e estão lá, solteiros, sozinho. exato. E aí, tipo, o adolescente que está lá estudando para o Enem, a escola parou. E assim, tem o Mídia SP, se eu não me engano, que é o Uhum. acesso, mas muitos não conseguem manter esse acesso. O ensino é diferente à distância e eles não conseguem manter a qualidade do ensino, né? O Galpão ele tomou uma postura meio que tem. O objetivo é sempre ajudar, mas nós tentamos ajudar de alguma forma alguns adolescentes, assim, né? O Galpão, ele tem uma internet muito boa. Né? Então, teoricamente, ela é boa. Então, quando começou a chegar essa questão do Enem, nós começamos a ver os adolescentes começar a encostar ali na grade do Galpão para usar a internet. Mas a gente cai naquele mesmo problema. Aí o menino que não tem um celular, entendeu? Então ele não vai ter direito de fazer Enem porque ele não tem o celular. Então, tipo, não faz muito sentido. Mas eu tava igual você, também achei que não fosse suspender o Enem,
porque já lançaram a propaganda. Quando lança a propaganda, você fala, meu, não tem como voltar. Eles lançaram a propaganda absurda, assim, não faz sentido. A criança está com 4, 5, 3 meses sem ter aula. E como você vai ter para o menino fazer uma prova dessa, que é uma prova tensa, né? Então, não faz sentido. E tem a questão também das pessoas, beleza, vou baixar o conteúdo para estudar. Vai baixar onde? Vai baixar como? Então, se torna redundante, mas os problemas eles acabam sendo os mesmos. A internet da casa, quem tem internet em casa, a internet não é boa, entendeu? E aí acaba compartilhando com o vizinho. E aí o vizinho ele acaba ou não libera a senha. Então, a gente sofreu muito com isso, com os adolescentes, e aí ainda bem que foi suspensa essa questão do Enem, né? E já com as crianças, a equipe ela tomou uma postura um pouco mais direta, né? Então, assim, a Malu, como você conhece, a Malu, ela conseguiu com alguns parceiros a doações de alguns livros, que foi bem legal. Então, assim, todas as famílias que elas foram lá para ser assistidas referente àquela alimentação que nós comentamos, elas também receberam um livro. E aí, com o passar disso, eles começaram a receber alguns desenhos. Aí a Vânia estava organizando tudo direitinho lá, a Vânia e a Malu, elas estavam organizando, e essas pessoas, elas recebiam um envelopinho de plástico com, acho que eram 4, 5 desenhos dentro, e aí a Fundação também providenciou, o Galpão providenciou giz de cera para essas crianças. Então eles recebiam o desenho e o giz já para tentar com que essa pessoa ficasse o máximo possível dentro das suas casas. Mas infelizmente volta naquela questão, 5, 6 dentro de uma casa, 7, né? Vamos falar a verdade, tem uma questão de 15, né? Ali a gente sabe que ali tem uma questão de 15 dentro de uma casa, então foi muito difícil. Então as crianças, de alguma forma, elas sofrem bastante em não ter essa questão de não ter um espaço. É isso. E o Galpão sempre esteve aberto para isso, né? Sempre foi aberto, cheio de adolescente, tem um projeto chamado Toque de Letras que são para 90 adolescentes, mas acho que são 102 que nós temos, assim. Então, tem os adolescentes do Toque de Letras e aí, cadê esses meninos? Não pode perder, então a gente não pode simplesmente falar assim, parou o Toque de Letras. Não, então sempre tem que estar mantendo contato com eles, e é o que a gente tem feito. De alguma forma a gente mantém o contato, continua a manter o contato, para ter sempre eles próximos ali o máximo possível. E as crianças, essa foi a estratégia que foi tomada. E foi legal que muitas pessoas estavam indo lá e falaram assim, cadê? Consegue em algum lugar que tá dando alguma cesta, alguma coisa? E teve mães que chegou lá e falou assim, eu só quero um livro. Puxa vida, cara. Só quero um livro. Teve uma questão de uma criança que falou assim, a criança estava lá e a criança falou assim, eu quero um desenho, minha amiga ganhou um desenho, eu preciso de um desenho, eu quero levar um desenho, sabe? Então, tipo, essas coisas só assim, acho que a gente tá pelo caminho certo, a equipe estava indo no caminho certo. Isso era muito gratificante, de a mãe bater lá no nosso portão e falar assim, eu só quero um livro. Então, tipo, essas coisas são muito, muito impactantes, muito legal. E é meio doido assim, né? Porque eu tava vendo notícias de que na França eles tentaram voltar às aulas e aí começou a ter contaminação de Covid-19 de novo pelas crianças e eles já pararam de novo. Entender. E mais uma vez a gente tá vendo, tipo, essa questão de que o governo tá tentando reabrir tudo mais. E assim, acho que nessa live a gente entrou bastante, diferente das outras, entrou muito nessa questão de política, de desigualdade, porque é nítido isso, né? Eu acho que o Covid-19, ele veio tirar essa nuvem que estava tentando mascarar essa desigualdade, tudo isso, e ficou muito, muito claro, né? Tudo isso. Isso é bem triste, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda tinham essa questão de não é assim, gente, imagina. A gente escuta alguns comentários. Existe a diferença, mas não é tanto assim, vai. As pessoas falavam, mas assim, o Covid ele veio assim, terrível, veio para devastar e para mostrar as caras assim que realmente quem consegue se tratar, quem tem condições vai se tratar, e quem não tem condições, infelizmente, confiar em Deus e acreditar no que algo diferente vai acontecer. Porque, assim, quem não tem condições não vai ter o tratamento. Essa é a verdade, entendeu? Não é porque a UBS não quer atender.
Porque a UBS não tem estrutura para atender, não tem condições, não tem material para atender. A equipe tá lá, quer trabalhar e não tem material, entendeu? Então, tipo, ele veio na intenção de deixar isso bem claro, que existe sim, infelizmente existe sim a diferença entre quem tem condições e quem não tem condições e para quem o poder público acaba olhando, entendeu? Tem aquela casa daquele senhor lá no Morumbi que na casa dele nada parou. Entendeu? A casa tá lá funcionando, a moça vai lá, faz a limpeza, o rapaz vai lá, faz todo o trabalho, mas lá na periferia, não. Lá na periferia tudo parou, tudo mudou, porque na periferia precisou parar. Entendeu? E é isso. E voltar agora é um... Infelizmente, assim, a gente sabe que algumas pessoas dependem disso, igual a gente usou lá no começo falando das diaristas. As pessoas estão desesperadas para voltar. Eu entendo essas pessoas. Elas não é que elas querem trabalhar, elas querem comer, entendeu? Elas estão desesperadas para voltar porque elas precisam colocar o pão dentro de casa, entendeu? É o momento de voltar? Eu, particularmente, eu acho que não, entendeu? Eu acho que não. Mas, assim, essas pessoas, elas precisam comer de alguma forma. E, infelizmente, o auxílio emergencial não saiu para todo mundo. Essa é a verdade. A gente tem pessoas que estão em análise até agora. E tem pessoas que na mídia mostra que pessoas que não precisam conseguiram auxílio emergencial. Pessoas que têm condições não precisavam pegar auxílio emergencial. Por que não saiu para o cara da periferia? Não saiu para o cara da periferia porque o valor bateu. Entendeu? Então já deu uma quantidade X. É a quantidade que o governo tem, aquele X, o teto, bateu no teto, então o cara que precisa realmente não vai conseguir pegar. Não conseguiram, né? E dói. Dói, ouvir uma história dessa dói. A pessoa chegar pra você chorando, cara, chorando, e falar assim: tô no quarto dia que meu filho não come nada. Não é fácil. Não é fácil. Ou mesmo assim, a pessoa vir, igual assim, nessas ações que nós fizemos lá, a pessoa chegar, te abraçando e falar assim: meu filho vai jantar hoje por causa dessa ação de vocês. Então, tipo, E é dói. muito doido, porque eu ouvi relatos também de pessoas que conseguiram auxílio emergencial, que também precisavam, e mesmo assim eles estavam doando, tipo, o alimento um pouco lá que ele conseguiu comprar, eles estavam doando para pessoas que também precisavam e não conseguiram o auxílio. Tipo, teve muitas histórias assim, e sei lá, tipo um fio de esperança, sabe? É, esse fio é o que nos dá a falar assim: meu, vai dar certo. Mas assim, foram várias pessoas, várias, eu não foi uma vez só, várias histórias de pessoas que falam assim: não, vai me ajudar pra caramba, mas eu quero ajudar fulano de tal. Teve uma pessoa que recentemente falou pra mim assim, recentemente não, acho que foi ontem, antes de ontem, ela falou assim: eu acho que ela até estava online aqui. Ela falou assim: meu, tô com uma cesta parada aqui em casa, tal, quero ajudar, conhece alguém que tá ajudando? Aí eu falei pra ela assim: você não consegue deixar a cesta aí, porque alguém daí da onde você mora vai precisar. Ela: não, aparentemente o pessoal tá bem assistido e tal. Aí eu falei: meu, a estratégia certa é deixa aí e vai ajudar. Porque assim, as pessoas que precisam, elas estão de alguma forma assistidas, sabe? Então elas se dão, elas acham que elas estão no direito de poder ajudar alguém, e às vezes a gente sabe que ela não pode ajudar a outra pessoa, mas ela quer ajudar. Isso é muito rico, cara, porque assim, é o que nos dá esperança mesmo. Lá no bairro a gente sabe, teve pessoas que não passou fome porque o vizinho chegou lá e falou assim: ó, eu tenho um pacote de arroz, nós vamos dividir aqui. Então, tipo, se eu for passar fome, você vai passar fome comigo. Então, foram vários casos que foram pessoas que chegou e pegou a cesta e falou assim: essa cesta aqui vai ajudar a gente pra caramba, que não sei o que. Eu falei: ah, que legal, vai ajudar vocês. Não, vai ajudar eu, não vai ajudar a gente. E aí a pessoa começou a me explicar de quem era a gente, entendeu? Eu falei: não, peraí, a gente vai tentar ajudar um pouquinho mais. Então, é isso. É cuidar, a gente dá mais para quem precisa de mais, menos para quem precisa de menos. A gente precisa ter essa visão. É muito louco. E a Luciene mandou uma pergunta, e o Denis também, a Associação de Moradores do Galpão tem recebido doações? E a Luciene, ela perguntou como que faz, se vão retirar, se eles têm que levar. As doações? Eu só não entendi direito essa pergunta da Associação dos Moradores. O Galpão está recebendo as doações? Não, assim, nós não estávamos, nós não abrimos para receber doação. Entendeu? Nós não abrimos assim para... Ah, pessoal, igual nós fizemos na questão da enchente, que vocês estavam com a gente lá firme, vocês viram. Então, assim, a gente não fez isso.
né? Porque, assim, infelizmente, a gente precisa, mas quando eu abro um portão para receber uma doação, eu vou criar uma aglomeração. Entendeu? Então, tipo, eu não posso, de forma alguma, causar uma aglomeração ali no bairro. Entendeu? Porque nem todo mundo se cuida e a gente não sabe quem tá e quem não tá, de alguma forma, acometido ao vírus. Então, a gente evitou essas atitudes. Mas, assim, a gente pode, de alguma forma, depois no privado, conversar para tentar ver o que a gente faz. Mas, assim, o bairro precisa, ok, precisa, isso é um fato. Mas o que a gente não pode é criar um novo problema. Certo. Entendeu? Se a nossa orientação, a orientação do OMS é fique em casa, tenta evitar aglomeração, eu não posso. A estratégia da equipe foi liga um, e aí nós ligávamos para você e falava assim: ó, Dona Maria, o horário da senhora é quarta-feira, 9 da manhã, não chega a 9h10. Não chega a 10 para as 9, é 9 da manhã. Porque 9h10, 9h15, alguma coisa, a gente já estaria atendendo outra pessoa. Então, para evitar o máximo possível de aglomeração. Claro, depois a gente pode conversar e aí a gente tenta retirar e atende essas pessoas que realmente estão precisando, que infelizmente tem bastante, mas a gente não fez assim aberto. Não, estamos recebendo doação, porque você viu como que foi, então aglomera mesmo. E não é o que a gente quer. A gente não pode trazer um problema para quem já tem problema bastante. Sabe? Então. Então, Elaine, a Luciene, que mandou pergunta aí. Vocês podem entrar em contato com a Fundação Tite Setúbal. Pode entrar em contato direto lá seja pelo site, telefone ou na página mesmo, que aí vai ver a melhor estratégia para conseguir levar, Pode, né? se quiser, pode entrar até em contato comigo mesmo. Com o Thiago, Direto, não tem problema. Não tem problema. É e bacana. Outra coisa que eu acabei não falando, a gestão do espaço, ela conseguiu algumas doações, cara. E foi bem legal, assim, nós conseguimos doações da Natura, da Nitro, então tipo, foi bem legal de álcool e máscara. Então, tipo, a gente começou a entregar, tem uma equipe circulando pelo bairro, né, que são as guardiãs, isso é bem legal, tá tendo lá. As guardiãs do bairro, elas estão com um kit levando nas casas. Ó, a Paloma mandou o WhatsApp do galpão. Legal, quem quiser ajudar e quiser pode mandar mensagem nesse número que a Paloma mandou, vai ajudar bastante também. A gente tenta, de alguma forma, ir buscar. Então, e essas doações, assim, foram bastante, cara, não tenho certeza exata, assim, mas eu acho que foram 10.000 máscaras, ou acho que foram 8.000, alguma coisa assim, álcool em gel, sabe? Então, tipo, as doações, e aí nós saímos doando, entregando no bairro, isso foi bem importante pra gente, essas doações, assim, do que a gente precisa agora. Para hoje era isso, foi bem legal essas ações pontuais aí. que louco. Bom, eu já tô com um recadinho aqui que tá acabando o nosso tempo. Nossa, já. Então, faço rápido, né? Só expor. Pessoal que tiver doação, entre em contato, anota aí o telefone que a Paloma deixou, entre em contato com o pessoal do Galpão. Se você for de outra região também, procura algumas instituições que estão trabalhando aí na área, na periferia, próximo ao lugar que você mora. Isso é muito importante. Queria agradecer muito, Thiago, por essa conversa. Foi muito boa essa troca aí, essa soma. Valeu mesmo aí por todo o apoio que você tem dado para a gente da cooperativa. E vamos junto, né? Tentar mudar essa realidade aí. Legal, cara. Eu queria agradecer também, cara, que Cop Mais aí, top. Quando me mandaram o convite, eu não pensei duas vezes. Bem legal. Queria agradecer aí e falar que trabalhar na fundação é um privilégio, é um prazer, cara. Tem uma equipe fera. No Galpão hoje tem uma equipe muito fera, assim, trabalhando e eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe aí. Tem o Marcelo, a Andrelissa, a Paloma, a Malu, a Vânia, a Claudete, tem o Paulo. É equipe boa, cara, é equipe bacana, que é o bem do bairro, isso que é legal. É, Obrigado vocês da Arquicop aí, muito bom essa live aí. E espero que as próximas não sejam de assuntos assim, de assuntos melhores. o bom é a próxima ir comemorar alguma boa ação, uma transformação que aconteceu aí. Queria agradecer o pessoal que estava participando aí, comentou, mandou pergunta. Valeu todo mundo, gente.
E se cuidem, fiquem em casa. E aquele abraço. Beijo, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado quem acompanhou aí. Legal, Tchau. galera. Valeu, Thiago. Tchau, tchau. Valeu, até mais. É.